Olá, exploradores da natureza. Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada pelas criaturas que habitam os lugares mais selvagens e surpreendentes do planeta. Hoje vamos mergulhar no Cerrado brasileiro, uma das maiores e mais ricas savanas tropicais do mundo. E lá, entre os campos abertos e arbustos retorcidos, vive um ser que poucos têm a chance de encontrar cara a cara. Ele não vive em matilhas, não persegue em bandos, e mesmo sendo um canídeo, é diferente de tudo que você já viu. Estamos falando do lobo-guará, o andarilho solitário do Brasil Central. Alto de pernas longas, focinho estreito e pelagem avermelhada, ele parece até uma criatura saída de uma lenda indígena. Mas ele é real e é essencial para o equilíbrio do ecossistema onde vive. Apesar do nome, o lobo-guará não é um lobo como os que conhecemos da América do Norte. Também não é uma raposa. Na verdade, ele é o único representante do seu gênero, Griseoceon brachyurus, o cão de ouro de patas curtas. Essa aparência exótica tem função. As pernas compridas ajudam o lobo-guará a se locomover pela vegetação alta do cerrado, enxergando por cima das gramíneas, como um vigia solitário. Sua dieta é tão única quanto sua aparência. Ele é onívoro, o que significa que come um pouco de tudo. Pequenos roedores, aves, insetos, frutas, ovos, mas uma fruta em especial ganhou fama graças a ele, a lobeira, também chamada de fruta do lobo. Essa fruta, rica em fibras, ajuda na digestão e é encontrada com frequência em suas fezes. Aliás, o lobo-guará tem papel fundamental na dispersão de sementes. Ele anda muito, se alimenta e espalha a vida por onde passa. Porém, apesar da aparência elegante e do comportamento tranquilo, a vida do lobo-guará está longe de ser fácil. As queimadas, o avanço da agropecuária e o desmatamento vêm reduzindo cada vez mais seu território natural. Além disso, muitos ainda acreditam que ele seja perigoso para criações de gado ou galinhas, o que infelizmente leva a perseguições injustas. Mas o lobo-guará raramente ataca animais de fazenda. Ele prefere presas menores, fáceis de capturar sem confronto. Sua verdadeira ameaça não é o homem em si, mas a destruição silenciosa do habitat que o sustenta. E mesmo diante disso, ele segue em silêncio, sempre sozinho, sempre alerta. O lobo-guará é, por natureza, um explorador. Ele pode percorrer longas distâncias em uma única noite, em busca de alimento ou de um parceiro, mas esse caminhar constante não é agitado. É calmo, quase cerimonial. Ele anda com passos silenciosos, farejando o chão e o vento, atento a qualquer sinal. Seus sentidos são refinados. O olfato o guia melhor do que os olhos, e seu ouvido aguçado é capaz de captar o menor som entre os arbustos. Durante o dia, ele descansa sob a sombra de árvores, baixas ou dentro de buracos cavados em solo arenoso. É à noite que ele realmente se revela. Um caçador tranquilo, um ser que domina a escuridão com leveza. O som dos seus passos se mistura ao canto de corujas, ao farfalhar dos capins e ao silêncio cortante da madrugada no cerrado. E mesmo ali, no coração da escuridão, ele continua sendo um fantasma laranja e negro, difícil de ser visto, impossível de ser ignorado. O comportamento do lobo-guará é, em muitos aspectos, um reflexo da sua inteligência. Ele evita conflitos, contorna obstáculos e prefere a diplomacia da distância ao confronto direto. Mesmo na época do acasalamento, sua aproximação é gradual, respeitosa. Os casais formam pares temporários. E mesmo depois do nascimento dos filhotes, o lobo-guará macho ajuda de forma indireta, protegendo o território e garantindo que a fêmea se sinta segura. Os filhotes, geralmente entre 2 a 5 por ninhada, nascem com pelos escuros e olhos fechados. Dependem completamente da mãe nas primeiras semanas, mas rapidamente aprendem a andar, a farejar, a escutar os sinais do cerrado. Em poucos meses já começam a explorar, brincando com pequenos animais ou se atrapalhando ao tentar caçar. Esses primeiros aprendizados são cruciais para a sobrevivência futura, pois ao crescer, o jovem guará deixará o convívio com a mãe e seguirá seu próprio caminho, sozinho, como todos da sua espécie.
Tá. A solidão para ele não é uma punição, é um instinto. É o modo como sobreviveu por milhares de anos em um dos biomas mais antigos do planeta. Mas mesmo sendo solitário, ele não está desconectado. Ao andar, ao caçar, ao se alimentar e ao defecar, o lobo-guará participa de uma rede silenciosa que mantém o cerrado vivo. Ele é um semeador, um regulador, um mensageiro da saúde do bioma. Onde há lobo-guará, há equilíbrio. E isso nos leva a uma reflexão importante. Proteger o lobo-guará é proteger muito mais do que uma espécie. É defender todo um ecossistema. Porque ele não é apenas um símbolo, ele é um guardião. A presença do lobo-guará é mais do que uma simples aparição no cerrado. Ela é um lembrete vivo de tudo o que ainda existe. E de tudo o que pode ser perdido. Seus passos leves desenham caminhos por onde poucos passam. E mesmo sozinho, ele carrega a responsabilidade de representar um bioma inteiro. Um mensageiro da natureza que ainda tenta falar, mesmo quando ninguém escuta. Ele não exige muito. Não invade territórios. Não impõe domínio. Só quer continuar existindo. E talvez seja esse o seu maior ensinamento. A força silenciosa. A sabedoria que não grita. A resistência que caminha. Porque mesmo diante do desmatamento, do fogo e da expansão humana, o lobo-guará não desiste. Ele continua a procurar alimento mesmo que mais escasso. Continua a procurar abrigo, mesmo entre ruínas e pastos. Continua a viver, mesmo que à margem. Tá. E é por isso que, quando o sol se deita sobre o cerrado e o céu se tinge de laranja, alguns dizem que é o lobo passando. Aquele mesmo tom de fogo em sua pelagem, a mesma sutileza no movimento, como se o próprio fim do dia prestasse homenagem à sua presença. Tá, se você chegou até aqui, obrigado por fazer parte desse momento. Apoie a conservação do cerrado. Respeite os espaços naturais. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a importância do lobo-guará. E se você ainda não é inscrito, aproveite agora. Ative o sininho, curta o vídeo e deixe um comentário dizendo: a natureza ainda vive aqui. Até o próximo vídeo, explorador A da natureza. Que sua jornada seja leve, atenta e cheia de descobertas silenciosas, como as do lobo-guará.